É bom você ter falado da questão do áudio ter sido desonroso, porque o ponto é o seguinte, o MBL e o Arthur sempre exigiram de todos os outros políticos um tipo de comportamento virtuoso que, mutatis mutandis, é um pouco o que aconteceu no PT na década de 80. O PT fazia esse mesmo tipo de exigência nos outros políticos, tá? E, de repente, quando tem o áudio vem e exige do próprio Arthur, mais do Arthur do que de vocês, um tipo de posição que era o que ele cobrava nos outros. Esse que é o ponto. Sim. Exato. O slogan dele era vamos questionar tudo. E agora ele tá sendo questionado sem parar. Exato. Tá? Porque um deslize, um erro, e no caso dele foi um erro gigantesco, vai ocasionar isso. É a simetria do skin in the game. Ele tinha tanto skin in the game que na hora que ele cometeu esse erro, todo mundo vai exigir o skin in the game no próprio Arthur. Isso é uma grande verdade. Entendeu? Então, se a gente for observar de forma fria, né? E de novo, volta aquela minha afirmação aparentemente paradoxal. O processo de perseguição não é de todo injusto, apesar da cassação ser desproporcional. Porque como vocês exigiam muito dos outros, quando comete um equívoco, um erro, o outro lado vem e vai exigir a mesma coisa. E eu vou te falar, isso é percebido pelos adversários, porque o gado, eu sou muito xingado pelo gado. O gado vem no meu perfil e vai mandando mensagem e cai lá numa caixa do que não tem Instagram, tem lá de mensagem, fica perdida. E você olha lá como se fosse, você abre uma caixa de lixo, aí você vai olhar o que tem lá dentro, né? Eu faço isso todo dia pra ver Então você olha lá aquela caixa, é uma caixa, e o Instagram constrói aquilo de uma maneira que você não precisa ver. Ele realmente fica assim, uma caixa lá, aí você abre a tampa e fica olhando. E um dos comentários apontava o dedo pro presidente. Exatamente. Agora. E tipo, estão sofrendo agora. E a esquerda a mesma coisa com o papo do. Né? Provou do golpe? Exatamente. Provou do golpe, traveca. Exatamente. Isso. Então, agora, tem um ponto que eu acho que é essencial pra autocrítica de vocês, que é o seguinte. Aconteceu tudo isso com o Arthur. Porque assim, tem que entender duas coisas. Uma coisa é o que aconteceu com o Kim. O Kim, ele estava no meio de uma discussão. Ele estava falando sobre um tema em que ele estava filosofando a respeito. Aí o Monark falou uma besteira, tá? E o Kim, ele, como um bom diplomata, ele foi conciliar. Ele tenta consertar ali e tal. E ele não soube reagir àquela coisa. Tanto é que quando tem lá o segundo Monark Talks, né? Ou quando o Monark fala qualquer tipo de besteira, a primeira coisa que o Kim fala, para de falar besteira, né? E ele percebeu que tinha que falar aquilo. O Kim tá registrado de que na circunstância ele não é aquilo do que eu acuso. Sim. Né? O Arthur tem o áudio. Com a voz dele, ele confirmou que o áudio é verdadeiro. Né? Ele falou, fui eu, mas eu falei que no momento de intimidade não tinha nada a ver com aquilo. O ponto é o seguinte, o MBL, o próprio Arthur e talvez o próprio Kim, vocês não fariam a mesma coisa se um deputado da oposição não estivesse naquela situação? Bela pergunta. Essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que o MBL ia com tudo, sim. Então, mas assim, da minha parte pessoal, não. Até me fizeram uma pergunta sobre isso. Eu acho que não, assim, declarações e coisas do tipo. Você sim, mas... Eu sempre dou o exemplo daquele negócio que o Lula falou do grelo duro. Você lembra disso, né? Assim, não teve nada. Mas a gente não pediria uma cassação com base nisso. Não, cassação. Eu vou dar um exemplo claro. O Kim Kataguiri não votou a favor da cassação do Daniel Silveira, que participou de um golpe. De um vamos ser bem claro, de um esquema golpista. Sim. E o Kim, assim, nesse tipo de votação, existe até uma questão de vaidade mesmo. Por exemplo, o Kim jamais votaria num negócio que é meio bizarro. Aquilo era meio bizarro. Votar isso, participar daquele festival de ontem seria muito bizarro pra gente. Não daria pra participar. Fazer, por exemplo, aquele discurso do Gil Diniz, não dá, como se ele fosse um feminista, ao mesmo tempo que o cara é um conservador bolsonarista. Não, mas o caso do Gil Diniz, ele faz parte do contágio mimético, até que é divertidíssimo ele falar tudo aquilo e a Isa Pena concordando com ele, né? Chega uma hora que os dois são indiferenciados ali e você não sabe mais quem é quem, mas assim que o Arthur for definitivamente cassado e ser expelido, no dia seguinte eles vão voltar a brigar.
Da cassação não, mas eu acho que a gente faria parte de um ataque à figura pública. Isso, uma pessoa que falasse uma coisa dessa, com memes e vídeos e coisas e reacts e... Mesmo depois do meia-culpa que vocês fizeram? Virtual. Mas eu vou te dar exemplo, mas não na mesma intensidade, porque assim, teve casos bizarros e que a gente se resumiu, às vezes gravava um vídeo e o jogo segue. Se eu olhar, a gente não participou de nenhuma grande campanha destrutiva em nenhum tema, assim, de forma extensiva. Como os fizeram com a gente. Porque existe uma coisa sistemática, um método, e nós não seguimos isso. É verdade. Não tá nesse exato momento, nesse exato momento deve ter alguém fazendo pesquisas para contradizer. Não, por exemplo, você pode falar, mas eles podem achar, por exemplo, um vídeo meu. Por exemplo, vou dar um exemplo, teve o caso daquele cara da Metrópole Globo. já deve estar fazendo isso, pegando um vídeo com seu. certeza, os 10 momentos que eles assistem às lives. Alguns até gostam de verdade das lives. Nós gostamos de você, jornalistas da Metrópolis. Meus advogados falaram para falar isso. Vou pegar o caso daquele, qual é o nome daquele? Márcios Melhem, não sei falar desse cara. Sim, o Márcio Melhem. Eu gravei vídeos dele. Uns 2 vídeos. Mas ficou, na época, nisso. Fui gravar vídeos, memes e Não ficou. Foi assim, grava aqui, comenta um tema, que é uma coisa normal, ainda mais se você produz conteúdo pro YouTube, você pega os temas do dia e aborda. Aborda aqui, aborda ali. A gente adotar uma campanha sistemática é uma das coisas que a gente parou faz tempo, porque a gente já fez uso de campanhas sistemáticas, não para destruição de reputação específica, mas para causas políticas. E esse é a mancha que nós temos com muita gente na classe política e a raiva que o PT tem, porque nós somos sistemáticos na destruição do governo Dilma. E também nós somos sistemáticos atacando alvos da Operação Lava Jato, ali. Naquele período a gente foi pá, e era repetitivo Mas a gente usou esse método muito mais em campanhas políticas, de ações políticas, do que nessas guerras hoje que são muito mais culturais do que políticas. E que se a gente faz agora a linha do tempo desses cancelamentos desse ano, talvez um ou outro a gente pudesse até participar. Se inscreva no nosso canal de cortes já.